Vamos às notícias políticas do dia. Arimatea Souza, o PDT está sofrendo represálias por não ter se entendido aí com o governador Ricardo Coutinho acerca da sucessão estadual. Boa noite. Boa noite, Anchieta. Boa noite, telespectador. Tudo indica que é nesse sentido. Aliás, desde que não houve um acordo no começo deste mês para que governador e vice, ou seja, Ricardo Coutinho e Lígia Feliciano, deixassem conjuntamente o governo, que, usando a famosa expressão do poeta Milton Nascimento, nada será como antes nessa convivência entre governador e vice na Paraíba. E já há vários sintomas de que prefeitos pelo interior do estado, e alguns até vereadores, estão sendo atraídos por outras lideranças, por outros candidatos da base governista para apoiá-los na eleição deste ano. Eram tradicionais correligionários do deputado Damião Feliciano, que deverá disputar a reeleição. Oficialmente o governo nega esse assédio a aliados do PDT, mas já há claros indícios e há até exemplos nessa direção. O deputado Damião Feliciano, por sua vez, disse que não chegou ainda o momento oportuno de próprio Damião e da vice-governadora avançarem na atração de coligações para respaldarem, eventualmente, uma candidatura de Lígia Feliciano à governadoria nas eleições deste ano. Nos meios políticos, todos acham que o PDT vai acabar afunilando para uma das coligações da oposição, principalmente a coligação liderada pelo MDB. Até porque a preço de hoje fica muito difícil de fechar uma chapa, né, Ari? Nesse momento... Conseguir partidos para fechar uma chapa é uma tarefa complicada. Pois é. E Damião entrou na vida pública, na verdade, numa coligação que era integrada pelos senadores do Maranhão. Eles têm uma convivência, apesar de não serem correligionários nos últimos anos, mas têm uma convivência bastante amistosa na política paraibana. Pois é, e já existe aí uma definição do PSC no tocante às coligações para as eleições deste ano? Ainda não. O PSC tem apenas uma decisão. Vai permanecer no campo das oposições. E dizer isso nos remete a uma decisão pendular. Ou seja, o PSC vai se coligar com o José Maranhão para disputar o governo da Paraíba, ou vai se coligar com o Lucélio Cartacho, ou seja, o PV e o PSDB. É uma decisão que deverá ser tomada até meados do mês de maio. E o ex-deputado Leonardo Gadelha disse hoje que vai ser convocada a bancada estadual do PSC para que seja tomada uma decisão colegiada, ou seja, a direção estadual do partido, a bancada na Assembleia Legislativa e também um filiado recente e ilustre, uma peça importante desse novo xadrez partidário do PSC, que é o vice-prefeito de João Pessoa, Manuel Júnior. Vai pesar, Anchieta, muito nessa opção do PSC a eleição proporcional. Qual coligação melhor poderá dar ou assegurar que o partido tem uma boa base, ou mantenha uma boa base na Assembleia Legislativa e também consiga representatividade na Câmara Federal. Câmara Federal, é bom pontuar, é um artigo de primeira necessidade para os partidos políticos, porque tem a famosa cláusula de barreira, cláusula de desempenho, que os partidos precisam de um mínimo de estrutura parlamentar, somente na Câmara Federal, para ter acesso a algumas comodidades da legislação eleitoral, a exemplo do fundo eleitoral, do fundo partidário e também do sempre precioso tempo gratuito no rádio e na TV. 2 destaques ainda da política local, chamemos assim, se bem que não é tão político assim. Primeiro destaque, a Assembleia Legislativa revogou hoje aquela lei que fixava a guarda para ex-governadores do Estado. Um projeto que foi votado no finalzinho de março e houve uma revogação hoje por decisão unânime. E o segundo, e até inacreditável assunto, é que o Ministério Público do Trabalho tornou a interditar hoje a sede do Tribunal de Justiça da Paraíba,
em João Pessoa, Praça dos Três Poderes, devido ao risco de desabamento do imóvel. É incrível, né? Sede do Tribunal de Justiça da Paraíba. Pois é. E é um poder que tem um orçamento para lá de generoso, um percentual muito satisfatório das receitas líquidas do Estado. Muito dinheiro que entra lá. Muito bem. Bem, vamos a Brasília agora saber as novidades dos bastidores da capital federal. A primeira-dama de João Pessoa estava no páreo assim? Estava cortejada. Na verdade, é o desejo dos candidatos ao Senado, Raimundo Lira e Cássio Lima, de ancorar a campanha deles de João Pessoa. Eles não têm base na capital do Estado e nada melhor do que a primeira-dama para ancorar essa campanha e, de certa forma, envolver o próprio prefeito de forma mais intensamente nessas campanhas para o Senado. Deixa eu voltar um pouco ao julgamento de ontem à noite, demorado julgamento desse recurso contra o governador Ricardo Coutinho no Tribunal Superior Eleitoral. Chamou muita atenção o voto do relator desse caso, é o ministro Napoleão Maia Filho, é um ministro originário do Superior Tribunal de Justiça, mas que está com um mandato no TSE. Essa ação tinha três premissas assim, que lastreavam o recurso. A primeira delas, a questão de instituição, a implantação de um refis, de um programa de refinanciamento de débitos do ICMS no ano eleitoral de 2014, o ano da reeleição de Ricardo Coutinho. A segunda premissa era também mudança na legislação do ICMS para ampliar o alcance do programa Globo de Placa, que é um programa que facilita o torcedor, faculta o ingresso ao torcedor para acompanhar os jogos do Campeonato Paraibano. E a terceira e mais debatida premissa diz respeito à questão da concessão de remissão, de perdão de dívidas junto ao Detran, dívidas e taxas, e também do IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Valores Automotivos. Houve uma medida provisória que, além de fazer a remissão, o perdão do juro da multa, também envolvia o principal da dívida, tendo como contrapartida o fato de o beneficiário dessa remissão pagar o tributo, emplacar no ano 2014. Então, se ele emplacasse a moto ou o carro 2014, os débitos que eventualmente tivesse para trás, esses débitos seriam remidos, seriam perdoados. Esse foi o foco desse recurso. Mas eu falava sobre o voto do ministro relator Napoleão Maia Filho. Ele disse, saindo até dos autos, que o Nordeste, no interior do Nordeste, é coisa absolutamente natural o assistencialismo da classe política, do poder público. Ele disse que, em muitos casos, os nordestinos pobres, quando morrem, não tem nenhum caixão para dar, e quem tem que dar é o político ou o governo. Um voto muito estranho, esse do ministro Napoleão Nunes Maia. O procurador-geral eleitoral, o Humberto Jacques, disse, diante de todo esse quadro, deixou no ar uma interrogação na sessão do TSE. Até onde vai o namoro do político com o tesouro público? Mas 3 destaques para a gente concluir. O primeiro deles, na delação, na continuidade, mais uma etapa da delação premiada, o empresário Joés Batista, do grupo JBS, disse que entregou em dinheiro vivo R$500 mil ao senador Ciro Nogueira, senador pelo Piauí, e que vem a ser o presidente nacional do Partido Progressista. Inclusive, o encontro para a entrega desse dinheiro, ele conta, foi numa garagem. Eu nunca vi tanto dinheiro na conta desse povo. Parece que eles ganham na Mega Sena todo dia. O Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 4 de maio o julgamento de um recurso, mais um recurso, do ex-presidente Lula contra a sua prisão. É a discussão se poderia ou não ter sido decretada a prisão naquele momento sem o exaurimento de todos os recursos no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Detalhe interessante, esse julgamento desse recurso vai ser feito pelo plenário virtual do Supremo. Cada ministro
toma conhecimento do processo e deixa seu voto lá. Tem um prazo limite, um horário limite, para a partir dali ele ser votado, o prazo limite para a votação e ter um horário para a liberação da decisão final. Poderemos ter surpresa nisso, dia 4 de maio, porque já há clara sinalização de mudança também de interpretação nessa questão dos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Para finalizar, nada de política, mas uma informação importante de economia. Depois de baixar os juros dos financiamentos habitacionais, a Caixa Econômica Federal baixou os juros para médias e pequenas empresas. Em alguns casos, para capital de giro, o juro passou a ser de 0,85% ao mês. Boa noite, Ari. Boa noite.